12 milhões de veículos. Esse é o volume exato desmantelado e reciclado anualmente apenas nos Estados Unidos. De onde vem, então, a maior fonte de aço reciclado do planeta? A resposta ignora a escavação geológica tradicional. Ela emerge diretamente da indústria de reciclagem automotiva. Conhecida como o segundo portal dos carros, essa cadeia entrega um fluxo contínuo de metal ao mercado global todos os anos. À primeira vista, os pátios de sucata parecem o fim da linha, mas na prática tornaram-se as minas de aço mais eficientes que a humanidade já criou. Pode-se notar como cada carro, antes considerado no fim da vida útil, inicia aqui uma nova jornada técnica. Mas isso é apenas o começo. As carcaças antigas são transformadas na base bruta para a construção civil, a indústria pesada e até a próxima geração de automóveis. O material segue agora para a etapa de transformação. 60 bilhões de dólares. Esse é o montante exato que a indústria de recuperação movimenta anualmente nos bastidores do mercado automotivo. Mas quanto valor real um carro comprado por 48 mil dólares retém após 10 anos de uso contínuo? À primeira vista, o veículo parece apenas um objeto obsoleto pronto para o descarte. Na verdade, ao entrar na reciclagem, ele se revela uma mina artificial ilimitada, substituindo a extração geológica de minério de ferro. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as prensas e trituradores fragmentam milhões de veículos antigos, reduzindo custos enormes de fundição. Cada ciclo de processamento economiza até 74% de energia em comparação com a mineração de material virgem. Parece um reaproveitamento simples de sucata, mas na prática exige a recuperação técnica de 75% do peso total do veículo. Aço, alumínio, vidro e plásticos são segregados com rigor absoluto. O processo está apenas ganhando velocidade. Centenas de milhares de trabalhadores operam as linhas que aliviam significativamente a carga sobre o meio ambiente. Vê-se o fluxo contínuo de materiais puros nas esteiras de transporte. Por isso, centenas de milhões de toneladas de matéria-prima renascem a cada ano nas usinas. Esses recursos seguem adiante para erguer edifícios, criar produtos cotidianos e fabricar a próxima geração de automóveis. O material completa sua jornada, pronto para uma nova utilidade. 95% dos veículos nos Estados Unidos atravessam este sistema exato ao atingirem o fim de sua vida útil. Isso torna os automóveis o produto de consumo mais reciclado em todo o mundo, servindo de base para a criação de novos produtos diários e até mesmo para a próxima geração de carros. Assim que um automóvel encerra definitivamente seu ciclo operacional, ele é transportado para a área de admissão de uma usina de reciclagem, porque os técnicos registram imediatamente o número de identificação do veículo e o número do motor assim que ele chega? A olho nu, a unidade parece sucata destinada apenas à destruição imediata. Mas esses registros meticulosos, somados ao ano de fabricação e à condição geral, criam a base essencial para calcular o valor residual de cada unidade. Operadores documentam fotograficamente o estado do carro e fixam um código de rastreamento físico no chassi. Todo o conjunto de dados é carregado instantaneamente em um sistema de gestão digital. À primeira vista, parece um procedimento administrativo simples, mas na prática é exatamente isso que permite o monitoramento total de todo o processo industrial. Mas isso é apenas o começo. A inspeção concentra-se rigorosamente em componentes que podem ser reutilizados, como motores, transmissões, sistemas eletrônicos e peças de acabamento interno. Componentes funcionais são separados fisicamente e fornecidos ao mercado multibilionário de peças automotivas usadas. Por outro lado, veículos severamente danificados ou totalmente desgastados
são direcionados sem demora para o processo de desmontagem e recuperação de materiais. Vê-se como os carros são organizados em lotes precisos através do pátio externo. Depois, fica mais complexo. Eles permanecem alinhados, prontos para entrar na linha de processamento em uma ordem sistemática e clara. Graças a esse nível de organização, cada carro maximiza seu valor recuperável antes de contribuir de volta para a economia. O lote está agora preparado para a próxima etapa de transformação. 98%. Essa é a taxa de recuperação quase perfeita, atingida pelas baterias convencionais de chumbo ácido retiradas dos automóveis. Porque a remoção da bateria é, obrigatoriamente, o primeiro passo após a inspeção de entrada do veículo. A carcaça metálica move-se para a área de processamento, ainda contendo energia potencial. A resposta reside no risco elétrico crítico. Sem essa extração imediata, a carga residual poderia causar acidentes graves nas etapas seguintes de desmonte. O chumbo, o plástico e até o ácido sulfúrico são recuperados para a fabricação de novas unidades, maximizando o valor retornável à economia. No entanto, para veículos híbridos ou elétricos, o procedimento técnico exige um rigor de segurança muito maior. Pacotes de íons de lítio, consideravelmente mais volumosos, demandam protocolos estritos de manuseio. Pode-se notar como os técnicos desconectam cuidadosamente essas unidades, embalando-as para envio a instalações de reciclagem especializadas. Apenas quando o sistema elétrico é totalmente removido, o veículo está liberado para avançar. Mas isso é apenas o começo da desmontagem. Garras hidráulicas fixam a estrutura do carro firmemente no lugar assim que ele é elevado na plataforma de extração. Uma sonda de aço especializada perfura o tanque de combustível com precisão mecânica, conectando-se imediatamente a uma bomba de vácuo de alta pressão. O sistema inicia a sucção de gasolina, óleo do motor, fluido de transmissão, freio, líquido de arrefecimento e até o gás refrigerante do ar-condicionado. O equipamento gradualmente drena cada gota dos sistemas internos. Vários galões de fluidos inflamáveis e poluentes ainda permanecem no interior de um veículo em fim de vida média. À primeira vista, a drenagem parece uma tarefa simples de esvaziamento, mas, na prática, ela é uma medida vital de segurança contra incêndios, explosões e contaminação. Em questão de minutos, todo o conteúdo líquido é direcionado para reservatórios subterrâneos seguros. O processo está apenas ganhando velocidade. O que torna esta etapa notável é o reaproveitamento integral, onde nada é desperdiçado no sistema. A maioria dos fluidos recuperados, após filtragem rigorosa, alimenta empilhadeiras, geradores e outros equipamentos pesados dentro da própria planta. O restante é armazenado para operações internas, ajudando a reduzir significativamente os custos de energia. Sensores de pressão e válvulas unidirecionais mantêm o sistema completamente fechado, impedindo a fuga de vapores perigosos e garantindo a integridade da linha. Dezenas de componentes complexos aguardam a separação imediata assim que os fluidos perigosos deixam o sistema, garantindo a segurança de toda a linha. O carro se move para o estágio de desmantelamento das partes principais, onde a eficiência define a velocidade da operação. Por que as rodas são removidas logo no início do processo de desmontagem? À primeira vista, qualquer ordem pareceria lógica nesta etapa inicial de desconstrução massiva, mas a remoção prioritária ocorre porque elas ocupam um espaço significativo e são fáceis de processar, liberando o acesso imediato ao chassi. Pneus velhos, no entanto, representam um dos desafios mais difíceis, levando décadas para se decompor em aterros. Em vez disso, a maioria é triturada em grânulos de borracha para estradas de asfalto e superfícies de playgrounds.
enquanto outros alimentam fornos industriais como combustível alternativo. Vê-se como os aros de aço e alumínio são separados e enviados diretamente para fundições para a reciclagem do metal. Em seguida, vêm os para-brisas e vidros das janelas, cortados com equipamento especializado. Estes são vidros laminados reforçados com uma camada de polivinil butiral, que impede o estilhaçamento perigoso. A reciclagem recupera não apenas o vidro, mas também esse polímero, reutilizado em isolamento acústico e revestimentos industriais. Depois, as portas são removidas da estrutura. À primeira vista, parecem peças metálicas simples, mas na prática, elas combinam múltiplos materiais que exigem separação rigorosa. Os quadros de aço ou alumínio são cortados para refundição, enquanto motores elétricos de vidros, sistemas de bloqueio e a fiação interna são desmontados separadamente para recuperar cobre, plásticos e ímãs. O interior segue com bancos, painéis e carpetes cuidadosamente desmontados e classificados por tipo. A fiação é frequentemente descascada para resgatar o cobre, enquanto plásticos e tecidos são triturados e reaproveitados em novos materiais. Mas isso é apenas o começo da extração de valor. Finalmente, o motor e a transmissão, os conjuntos mecânicos mais pesados e valiosos, são extraídos. Alguns são reformados para revenda, enquanto outros são quebrados ainda mais para extrair alumínio, aço, cobre e até metais preciosos de conversores catalíticos. Essa sequência sistemática de desmantelamento maximiza o valor remanescente de cada componente. No entanto, antes de um carro entrar no triturador final, ele ainda carrega uma mistura de peças não metálicas difíceis de processar, desde escapamentos tortos até grandes painéis de plástico. Para resolver isso, o veículo é enviado para a área de processamento bruto, onde braços mecânicos massivos equipados com tesouras hidráulicas assumem o trabalho pesado. Pode-se notar a força bruta quando as mandíbulas de aço, com dezenas de toneladas de pressão, arrancam portas restantes, puxam sistemas de exaustão ou esmagam radiadores em segundos. Plásticos, espumas e outros materiais que não podem ser fundidos são descartados no local. Graças à pura potência mecânica, a estrutura do carro é rapidamente limpa de peças indesejadas, muito mais rápido que a desmontagem manual, porque esta etapa de limpeza atua como um filtro grosso crítico para toda a linha. Ela elimina materiais que poderiam inflamar, contaminar o metal recuperado ou danificar o próprio triturador. Após apenas alguns minutos sob a tesoura hidráulica, a estrutura do veículo é reduzida a uma carcaça limpa de aço e alumínio. O material fica pronto para a compactação com máxima eficiência e segurança. De 150 a 200 toneladas de força esmagadora descem sobre a estrutura de aço nua assim que o veículo é completamente limpo de seus componentes internos. O chassi, que originalmente media mais de 4 metros de comprimento, é forçada a se contrair em um bloco compacto de metal sob a pressão implacável da prensa hidráulica. Seu volume é reduzido drasticamente para apenas 1/10 do tamanho original, alterando a física do material em segundos. Dependendo da tecnologia aplicada na planta, esse processo brutal pode ser executado em diferentes tipos de máquinas, cada uma projetada com uma finalidade logística específica. Pode-se notar como as paredes da enfardadeira de carros se fecham, transformando o chassi em um fardo de aço denso e uniforme em formato de cubo. Esses blocos de alta densidade facilitam o empilhamento em grandes pátios e tornam o transporte logístico muito mais simples e seguro. Enfardadeiras industriais modernas conseguem manipular de 25 a 40 carros por hora, o que as torna ideais para instalações de grande escala que necessitam de armazenamento eficiente antes da etapa de trituração. Mas isso é apenas o começo da transformação.
Porque muitos ferros velhos de médio e pequeno porte preferem o achatador de carros em vez da enfardadeira cúbica. À primeira vista, criar blocos densos parece a única solução lógica para o processamento de sucata metálica em qualquer escala. No entanto, o achatador comprime os veículos em chapas planas, com apenas algumas dezenas de centímetros de espessura, oferecendo vantagens cruciais de velocidade, menor consumo de energia e custos de investimento reduzidos. A troca técnica é que os carros achatados são menos densos que os fardos, o que significa que a etapa posterior de trituração consumirá mais energia para processá-los. Já a enfardadeira de tesoura executa uma função dupla, pois ela comprime e fatia o veículo simultaneamente em seções curtas e gerenciáveis. Embora sua capacidade de vazão seja menor, ela oferece um caminho direto para os trituradores, ou, em alguns casos, diretamente para as fundições, pulando a etapa de enfardamento. Se compararmos os métodos, o enfardamento é como empacotar mercadorias firmemente para estoque, o achatamento é como rolá-las para transporte fácil, e o corte é como picá-las em pedaços prontos para refusão. Diferentes métodos convergem para o mesmo objetivo final de transformar um carro volumoso em metal uniforme, pronto para sua próxima vida útil. Uma vez que a estrutura do carro foi compactada, os fardos de aço denso alimentam um triturador de alta capacidade, que atua como o coração mecânico de toda a linha de reciclagem. Dentro da câmara blindada, eixos de aço maciços equipados com dentes de travamento interno giram em direções opostas, rasgando o bloco comprimido em pedaços em questão de segundos. O estrondo ensurdecedor do metal se chocando e se partindo preenche o ar ao redor do equipamento. Em um instante, o que antes ocupava uma vaga inteira de estacionamento é reduzido a fragmentos uniformes de sucata metálica. Depois, fica mais complexo. A capacidade de processamento é impressionante, pois um triturador industrial moderno pode processar de 100 a 150 toneladas de aço, devorando centenas de veículos a cada dia. Essa eficiência bruta permite que a indústria de reciclagem automotiva opere em escala, transformando montanhas de sucata em matéria-prima pronta para a fundição. A câmera desliza ao longo da esteira de classificação, onde a mistura de metais e não metais segue seu curso após a trituração. Pode-se ver como ímãs potentes puxam o aço carbono do fluxo primeiro, enquanto as correntes de Foucault desviam o alumínio e o cobre para o lado. Plásticos, borrachas e resíduos de tecido são descartados definitivamente do processo. O aço recuperado é então comprimido em pacotes específicos para o forno, enquanto o alumínio e o cobre são coletados separadamente para outras indústrias. De um único carro descartado, a linha leva menos de 1 hora para recuperar metais puros e reutilizáveis. O material segue agora pronto para reentrar no ciclo de produção. 1.600 graus Celsius. Essa é a barreira térmica extrema que a sucata compactada enfrenta ao entrar no forno. Por que transformar antigas carrocerias de carros em fardos tão densos e triturados antes da fusão? Aparentemente, pedaços soltos seriam mais fáceis de carregar na câmara, mas a compactação em blocos padronizados garante a condutividade elétrica ideal para que o arco voltaico derreta o material de forma uniforme. O que antes era uma estrutura automotiva descartada, agora inicia sua jornada de reentrada no ciclo produtivo. Mas isso é apenas o começo. Eletrodos de grafite descem lentamente sobre a carga metálica, liberando correntes de dezenas de milhares de amperes. Pode-se notar como um arco brilhante, semelhante a um relâmpago artificial, irrompe no interior da câmara e transforma o aço sólido em líquido avermelhado em poucos minutos. Cal e fundentes são adicionados imediatamente ao banho, atraindo impurezas para a superfície na forma de uma camada de escória,
Lanças de oxigênio entram em ação para queimar elementos indesejados com precisão cirúrgica. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o metal derretido parece limpo e pronto para o uso, mas na prática a composição química exige ajustes microscópicos constantes. Sensores avançados e análises espectrográficas monitoram o banho continuamente, garantindo que a liga atenda às especificações exatas antes de prosseguir. Apenas quando a massa caótica de peças antigas se torna um mar de aço puro, o material é liberado. O metal líquido não pode resfriar dentro do forno e flui imediatamente por calhas vedadas para a linha de lingotamento contínuo. Vê-se como o fluxo ardente entra nos moldes refrigerados à água, criando uma casca sólida externa em segundos, enquanto o núcleo permanece fundido. Rolos mecânicos transportam o material adiante, resfriando-o gradualmente ao longo da extensão da linha para evitar choques térmicos. Lingotes quadrados para construção ou placas planas destinadas a bobinas tomam forma, estendendo-se por dezenas de metros. Depois, fica mais complexo. Serras térmicas automatizadas cortam o aço contínuo em segmentos padronizados, cada um pesando várias toneladas. Cada peça é escaneada, numerada e registrada em lotes, transformando uma piscina sem forma em blocos de matéria definida. Os lingotes deixam o forno de reaquecimento e avançam com força para o laminador a quente, marcando uma nova fase. A câmera desliza ao longo da linha, onde dezenas de rolos maciços pressionam, esticam e dobram o metal rubro incessantemente. O bloco bruto se achata e se alonga a cada passagem, convertendo-se em bobinas ou folhas uniformes sob pressão mecânica extrema. Câmeras de alta velocidade e sensores a laser medem a espessura e a retidão em milissegundos, esculpindo o metal com precisão absoluta diretamente na linha. Nesta etapa não termina, pois o calor residual ainda é um desafio crítico. No entanto, o aço recém-laminado não pode ser liberado imediatamente sem um resfriamento controlado rigoroso. Bicos de spray de alta pressão envolvem a superfície em uma névoa branca, baixando a temperatura rapidamente sem causar fissuras. Ventiladores potentes sopram ao longo das bobinas, preservando a estrutura interna do material enquanto ele estabiliza. Transição para o próximo nível. Sensores ultrassônicos varrem cada centímetro em busca de fraturas invisíveis a olho nu, enquanto câmeras de alta resolução examinam a superfície. Testadores mecânicos verificam a resistência à tração, garantindo que o produto suporte as cargas exigidas. Apenas as bobinas que superam todos os testes são carimbadas e enviadas para o armazém. O aço emerge com estabilidade e força renovada, pronto para servir às demandas da indústria moderna. Centenas de toneladas de força aguardam o veículo no final de sua jornada de utilidade aparente. Por que a desmontagem manual precede a destruição mecânica pesada? À primeira vista, seria mais eficiente enviar o carro inteiro diretamente para a trituração. Mas a drenagem rigorosa de combustível e a remoção de peças específicas são obrigatórias para garantir a segurança e evitar explosões antes da compactação. Mas isso é apenas o começo da transformação física. Prensas maciças entram em ação, exercendo uma pressão esmagadora sobre a carcaça metálica. O rugido trovejante do triturador domina o ambiente logo em seguida. Vê-se como as lâminas de aço reduzem o bloco compactado a milhares de fragmentos menores em questão de segundos. À primeira vista, a pilha de destroços resultante parece uma mistura caótica e inutilizável. Mas, na prática, a separação ocorre com precisão cirúrgica. Ímãs potentes capturam os metais ferrosos instantaneamente. Correntes de Foucault e sensores avançados segregam ligas específicas do restante da massa. Depois, fica mais complexo. O material purificado entra no forno para renascer como aço novo. Rolos de laminação a quente
moldam o metal incandescente na espessura exata. Pode-se notar o vapor subindo enquanto o aço passa pelo resfriamento controlado e pela inspeção de qualidade. O material resultante torna-se limpo, durável e pronto para servir desde a construção civil e maquinário pesado, até a fabricação de novos automóveis. Cada veículo em fim de vida, em vez de ser descartado, alimenta uma indústria multibilionária. Isso corta drasticamente o consumo de energia industrial. A pressão sobre os recursos naturais virgens é aliviada a cada tonelada processada. A reciclagem se estabelece não apenas como uma solução ambiental, mas como um pilar oculto e vital da economia moderna.